Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e, com a permissão do nosso Deus, estaremos lendo mais uma porção nessa tarde. Vamos iniciar com o capítulo 17, o bom reinado de Jeosafá. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reinado na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Beni-Ail e Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerras e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitões dos milhares, o chefe Adná, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joana, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicrim, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18. Acordo entre Jeosafá e Acabe. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá: Rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu.
e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entrega na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Trazei aqui depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenanás, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, senão o mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e fazei-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenanás, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes.
Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai-o a levar a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que se tornasse ao Senhor Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazei, porque não julgueis da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está conosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoa, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E em toda diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas vossas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestrai-os que não se façam culpados para com o Senhor. E não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos, fazei assim, e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zedequias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor Deus será com os bons. Senhor Deus, Pai Celestial,
Nós te agradecemos pela tua bondade, porque o Senhor tem nos ensinado como devemos nos proceder, ó Pai. O Senhor tem nos ensinado que devemos buscar ao Senhor em todo tempo, que devemos buscar a tua presença em tempo e fora de tempo, ó Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, rogando as bênçãos, a vivificação da Tua palavra, para que possamos ter sabedoria, Senhor. Sabedoria para entrar, para sair, sabedoria para ouvir, para falar, para não nos enredarmos com palavras, não nos enredarmos com coisas que ouvimos, mas que possamos, ó Pai, ter a sabedoria do Senhor, a proteção do Espírito Santo, o capacete da salvação para nos guardar de todos os dados do inimigo, a coraça da justiça, possa proteger nossos corações, nossos espíritos de todos os dados. Abençoa-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o enfermo seja curado, o oprimido libertado, que a palavra do Senhor, a qual não volta vazia, possa trazer honra e glória e louvor para o teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.